Primeiro, quero me apresentar. Não sei se todos me conhecem. Eu me chamo Adriana. Eu sou casada com o Cláudio Honor, que ainda não está conosco aqui. Ele está em outro ministério, mas eu creio que o Senhor vai trazê-lo. Eu sou mãe do Daniel, sou mãe da Vanessa, que são irmãos. Isso é importante lembrar. E que, né? Sogra da Scarlett, sogra do Yuri, e não podemos nos esquecer dos netos, né? Samuel e Maria Flor. E a gente não pode esquecer, né? Agora é a nossa descendência. E por que eu estou falando isso? Porque tem a ver, inclusive, com o que a gente está tratando nesses domingos, vida em comunhão. E eu estava vindo para cá hoje, estava esperando a minha carona, a Lili e o Bruno. Obrigada pela carona. E o Espírito começou a me falar sobre... Assim, eu estava nervosa, estou ainda, né? Mas, assim, como que eu vou começar a falar? E aí comecei a pensar sobre me apresentar, primeiro, que eu acho que é o ideal, e eu comecei a refletir sobre o relacionamento de aliança, porque o que eu apresentei agora não é nada mais, nada menos do que os frutos de uma aliança. Então, assim, começou bem lá atrás, né? Mas eu estou contando a partir da minha vida. Então, a partir do relacionamento de aliança, eu com meu esposo geramos os nossos filhos, e eles se casaram, e do relacionamento de aliança deles dois nasceram os meus netos, e por aí vai. E o que eu quero dizer que é muito importante quando há um relacionamento de aliança pautado em Cristo, quando realmente Cristo está na vida dessas pessoas, a gente vê a nossa descendência sendo frutificada, sendo acrescentada, e são frutos que permanecem para sempre. E a gente vê que, biblicamente, existem essa palavra, né? Que a gente precisa dar frutos e frutos que permaneçam. Então, assim, tem a ver com o quê? O relacionamento de aliança. E, assim, então, me apresentei, me chamo Adriana, para quem não me conhecia, já me conhece. Eu quero dar uma olhadinha para algumas pessoas, porque muitas pessoas eu ainda não conheço aqui. E eu já quero até pedir perdão, porque já é uma falha nossa. Às vezes, a gente está tanto tempo em um lugar e a gente não conhece todas as pessoas ainda pelo nome, sabe? E aí, no final, eu pretendo conhecer as pessoas pelo nome, aquelas pessoas que eu ainda não conheço, assim, a maioria, tá? Assim, porque tem pessoas que a gente não convive tanto, né? E outras pessoas a gente convive mais tempo. Então, a gente precisa estreitar mais esses laços. Eu estou na comunidade Zelo, era a comunidade de fé. Desde 2018, nós começamos a frequentar a Igreja Caseira na casa do Marcos Felipe, quando era... É Honório, né? Coelho Neto, não sei ali. Honório, Marcos Felipe e Priscila, a gente começou a frequentar ali, e aí depois estávamos participando também na creche, e depois viemos para cá. Então, desde 2018, não lembro o mês, que eu estou na comunidade Cristã Zelo. E, assim, para mim tem sido muito bom, a gente tem aprendido muitas coisas e temos sido acrescentadas. Eu vou tentar ser devagar, porque no domingo passado eu trouxe a palavra sobre oferta, e aí eu perguntei para o Yuri, que é o líder da igreja caseira que eu estou de colégio. E como é que foi, Yuri? Ele, olha, a senhora só se apressou muito. Eu falei, é o nervosismo, né? A gente já quer, tipo assim, sair daqui, né? E ficar escondidinha ali. Mas hoje eu vou tentar ser mais devagar. E os irmãos podem me sinalizar se eu estiver muito rápida, se vocês não compreenderem alguma coisa. Mas qualquer dúvida você pode perguntar para o Yuri, para a Vanessa, para o Daniel, para os líderes aí, tá? Que eles vão tirar as suas dúvidas. Deixa eu beber um pouquinho só de água aqui. Alguém falou maravilhoso. Então, eu gosto de escrever, né? Mas muito tempo que eu não escrevia tanto assim. E o que aconteceu? Nas últimas chuvas que aconteceu lá em casa, o nosso notebook queimou. Pegou um raio, bateu lá, e queimou o notebook, o roteador, tudo isso. Então, a gente está sem notebook. Foi bom que eu reativei as minhas escritas aqui. E a gente está falando sobre vida em comunhão, baseado no livro Vida em Comunhão. Eu esqueci em casa. E o autor vocês podem ler depois no livro. É um tal de Dietrich Bonhoeffer, não sei como é que fala. Tá? Aí, depois vocês podem me ajudar. E nós começamos no domingo passado, e por ser o mês das mulheres, então as mulheres estão em todas as reuniões aqui, abrindo a reunião, falando sobre oferta e trazendo a ministração também. Só que, assim, é só esse mês de março, tá, homens? Daqui a pouco volta para vocês, se Deus quiser.
E vida em comunhão, a Fabi, para quem não esteve aqui no domingo passado, vou dar uma pincelada bem rápida. A Fabi falou que quando ela pensa em comunhão, ela pensa na origem, de onde tudo começou. Quando Deus criou Adão, e Adão tinha aquela comunhão com Deus todos os dias, eles se encontravam, eles conversavam, eles se relacionavam, e tinha esse estreitamento, esse laço de comunhão entre Deus e Adão e vice-versa. E por causa do pecado, houve essa ruptura, e então Adão ele é expulso do jardim, né, e ele perde essa comunhão com Deus. E Deus ele já tinha esse plano perfeito, que ele, pela sua soberania, ele já sabia que isso iria acontecer, porque Deus é soberano, sabe de todas as coisas. E aí ele já tinha um plano de reconciliação para nós. Né? E tudo que a gente está vivendo hoje já estava escrito antes da fundação do mundo. E aí Deus ele vem e ele traz a reconciliação através de Cristo Jesus. Já, né, aconteceram tantas coisas na história, muitos sacrifícios, muitas ofertas, e por causa de Jesus nós fomos reconciliados, né, Samuel? Samuel quer me ajudar sempre, gente. Vai chegar a tua vez. E aí, por causa dessa ruptura, nós fomos separados da comunhão com Deus e nos tornamos inimigos de Deus. Só que em Jesus nós podemos novamente acessar esse lugar em Deus e nos tornar novamente amigos de Deus por causa do sangue de Cristo, por causa do sacrifício de Cristo na cruz. Isso é muito bom para a gente, né? E, inclusive, nós estamos aqui hoje por causa disso. Isso nós damos graças a Deus, porque nós fomos livres da ira do Senhor. Nós estamos aqui por causa de uma misericórdia, por causa de um grande amor, né, que Deus tem por nós, não porque nós merecemos, mas porque Deus é amor e Ele demonstrou isso em forma de enviar o seu único Filho, para que nós pudéssemos estar hoje nesse lugar aqui, juntos, adorando, e é muito bom, muito maravilhoso a gente poder participar desse tempo. Então, basicamente foi isso, e nós vamos falar hoje sobre algumas outras coisas que têm a ver com comunhão. E eu coloquei assim, que só existe comunhão por meio de Cristo, e em Cristo também foi falado. Eu queria que você abrisse lá em Romanos 5, versículo 10. Quem estiver ali é o JP, que está ali, e a Marcele, né? Se quiser ir colocando, eu vou tentar ler também junto com vocês. Romanos 5:10. Todos acharam? Está ali, né? Então. Então, diz assim, porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, nós fomos reconciliados através de Cristo. Então, não existe relacionamento de aliança, não existe vida em comunhão fora de Cristo. Tem que ser por meio dele. Quando você tem alguém que é o seu amigo de aliança, você precisa ver Cristo nele. E ver Cristo em uma pessoa não quer dizer que a pessoa é perfeita, que a pessoa é maravilhosa. Pelo contrário, nós somos cheios de muitas mazelas, cheios de muitas coisas que a gente precisa, né, organizar na nossa vida. Nós pecamos ainda, até que Cristo volte. Então, por causa de Cristo na vida dessa pessoa, nós fomos reconciliados. E aí eu quero assim, te encorajar a olhar para o seu irmão com esses olhos, vendo que Cristo está nele. Sabe? E Cristo está em uma pessoa não quer dizer que a pessoa agora é a santa, né? Nós somos santos, né? E lutamos contra o pecado ainda. Mas Cristo está em cada um de vocês. Cristo está em mim, Cristo está em você. Então, olha para essa pessoa que está do seu lado, a gente gosta de fazer isso às vezes, né? E fala, Cristo está em você. E Cristo está em mim, né? Então, assim, me suporte. Tá? Eu sei que eu não sou perfeito, às vezes eu dou umas mancadas, eu peco, eu erro, eu falho, às vezes eu falo umas besteiras, mas Cristo não deixa de estar em mim, glória a Deus por isso. Porque imagine se às vezes que a gente pecasse, às vezes que a gente não se arrependesse dos pecados e Cristo nos deixasse de lado. Cristo é maravilhoso porque Ele reconhece quando a gente se arrepende, Ele sabe, Ele nos perdoa e Ele nos coloca de novo no corpo, nos coloca de novo nessa vida de comunhão, e isso é maravilhoso, sabe? Então, entenda isso, que Ele nos reconciliou. Efésios 2,14, alguns versículos eu vou tentar lendo, para a gente poder ganhar tempo, mas eu quero que você abra Efésios 2,14, o que a Marcele coloque, por favor.
que diz que ele é a nossa paz, tá? Para frisar bastante isso, para você entender que nós não somos mais inimigos de Deus. Diz assim, ele nos deu vida... Não, ele é a nossa paz, de ambos os povos fez um só, e derrubando a parede de separação em seu corpo, desfez a inimizade. Então, para você frisar bastante isso, você não é mais inimigo de Deus, agora você é amigo de Deus, e porque você é amigo de Deus, você tem esse acesso para ser amigo do seu irmão também. Tá? E Efésios 2, 21 e 22, até nós cantamos alguma coisa aqui sobre isso. Efésios 2, 21 e 22. Nele, em quem? Em Jesus, em Cristo, o edifício inteiro, bem ajustado, cresce para ser templo santo no Senhor, no qual também vós, juntos, sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Então, não existe relacionamento, não existe vida em comunhão sem estarmos juntos nele, através de Cristo. Só existe vida, só existe esse acesso a Deus quando nós entendemos que a comunhão ela começa nele. E nós somos o edifício, nós cantamos aqui, que nós estamos sendo edificados uma casa espiritual, uma morada para Deus. E não temos como edificar nada para Deus de uma forma individualista, de uma forma independente. Nós somos interdependentes e precisamos sempre uns dos outros. A gente já ouviu falar muito sobre isso, eu acredito que você já ouviu falar muitas vezes sobre isso, que nós precisamos uns dos outros, que aquilo que você tem, sabe, tem coisas que o Luiz tem, que o João não tem, e ele vai ajudar. E, às vezes, são coisas simples, coisas básicas. Essa semana, eu estava conversando com a irmã de aliança, essa semana, e aí nós estava falando sobre receita, sobre coisas... um empadão que eu faço, né, para a cantina. E aí a irmã perguntou, mas aí não é muita manteiga, não é muita margarina? E eu falei, não, se você botar menos, vai ficar muito ruim. Se você botar demais, vai passar do ponto. Então, tem que ser essa quantidade. Ai, que legal, porque eu não sabia. E aí, outra situação que às vezes pode acontecer, são coisas tão básicas que a gente não percebe, que o nosso irmão tem, que a gente precisa dele. São, por exemplo, sei lá, uma coisa muito simples, de repente... Eu não sei um exemplo que eu possa dar. Mas, por exemplo, fazer uma comida trivial, colocar um feijão no fogo. Né? Às vezes, tem pessoas que não sabem mesmo fazer, e não é um problema algum. Você pediu o seu irmão para te ensinar, ainda mais as meninas que vão casar, né? Precisam aprender a cozinhar, tem que saber fazer um feijão, arroz... Né? Tem gente que não sabe fritar nem o ovo, né? Então, assim, precisa aprender, gente. Isso é muito sério. E aí, às vezes, assim, para Simone, né? Cozinhar um feijão é coisa boba, né? Todo dia você faz isso. Não sabia, mas agora você sabe. Né? E aí, eu não vou perguntar para não constranger, mas se eu perguntar se alguém aqui não sabe botar um feijão no fogo? Então, assim... Não é para expor as pessoas, mas tem pessoas que não sabem mesmo. E, assim, para a Simone, isso é tão fácil que ela pensa que para todo mundo é. Isso é só um exemplo, tá? Eu sei que não é isso mesmo, não. Mas, assim, a gente, às vezes, se sente constrangido. Se eu não sei fazer, eu me sinto constrangido de perguntar a Simone como é que faz um feijão, como é que coloca o feijão no fogo? Porque, às vezes, para mim é muito difícil, mas para ela faz todos os dias. Então, assim, às vezes, nós precisamos entender que aquilo que nós temos que parece ser insignificante, que é tão pequeno, que não é nada... mas todo mundo já sabe isso. Não. Sempre tem alguém que não vai saber. Sempre tem alguém que vai precisar de você. Então, a gente precisa ter esse cuidado de ser interdependente. Eu lembro quando a gente falava sobre essa questão, até eu acho que o Yuri falou um tempo atrás sobre isso, que nós precisamos tanto de tudo das pessoas, que a roupa que a gente veste é porque a gente precisa de alguém. Sabe, o microfone que eu estou pegando, alguém fez para poder estar com ele aqui. Essa água que alguém trouxe... Obrigada até, que eu nem vi nem quem foi, mas muito obrigada. É porque eu preciso que alguém faça isso. Então, assim, são coisas tão básicas que a gente, às vezes, não consegue agradecer a Deus pelo pouco que a gente recebe. E no Vida em Comunhão fala sobre isso, que nós esquecemos de ser gratos a Deus pelas pequenas coisinhas que acontecem em nossas vidas, seja simplesmente em acordar, em abrir os seus olhos todas as manhãs, e a gente esquece que isso já é algo muito precioso. Deus está te dando mais uma oportunidade, mais um dia de vida, para você poder, sabe, se relacionar, para você sair para o seu
seu trabalho, para você ir para a sua faculdade, para você estar na sua casa, lavando a sua louça, para quem não gosta, lavando roupa, para quem não gosta, mas você está ali, sabendo que você faz tudo para a glória de Deus. E quando a gente tem essa percepção de que tudo é para a glória de Deus, a gente já começa, quando reclama, mas tem que lavar a louça de novo, tem que varrer a casa de novo. E quando eu começo a pensar, não, mas é para a glória de Deus, eu posso fazer melhor. E aí a gente precisa ter essa consciência de que o nosso irmão ele precisa de nós e nós precisamos do nosso irmão. Vida interdependente. Tá? Então, você pode dizer, eu preciso de você, meu irmão. Me ensina alguma coisa, fala para ele. Me ensina o que você sabe. Seja fazer uma receita, seja dar a bainha numa roupa, seja, sei lá, colocar uma lâmpada, trocar de uma lâmpada. Às vezes, a gente acha que são coisas básicas, mas tem gente que não consegue. Tem medo de mexer ali para não levar choque. Então, são coisas muito básicas que a gente precisa aprender. O povo se empolgou na troca da lâmpada. Vamos aprendendo. Irmãos, procurem ajuda aí quando terminar a reunião, por favor. Tá? E o versículo 22 diz que nós juntos somos edificados para a morada de Deus no Espírito. E aí imagine uma morada de Deus toda desordenada, uma morada de Deus onde um não conhece o outro, uma morada de Deus onde, na verdade, não tem nem como ser morada de Deus, porque na morada de Deus todos são unidos, todos estão no mesmo Espírito, todos estão no mesmo propósito, caminhando para a mesma direção, sabe? Olhando para o mesmo Cristo, para o mesmo Deus e para o mesmo propósito. E nós precisamos entender isso. Nós somos moradas de Deus juntos. Ninguém é morada de Deus sozinho. Tá? Eu não posso falar que eu sou o templo de Deus, porque se eu sou o templo de Deus sozinha, quando eu estiver pronta, ele já vem. Não precisa de mais ninguém. Então, nós somos o templo de Deus, estamos sendo edificados, construídos. A cada dia uma coisinha está sendo colocada no seu lugar. Sabe? A gente tem sido, a cada dia, perdoado pelo Senhor por causa dos nossos pecados ainda, das nossas mazelas, pelas fofocas que a gente ainda fala, e quando a gente percebe já falou, falar mal do outro. Então, assim, a gente precisa todos os dias estar sendo edificados e construídos, edificados, sabe, para que realmente Deus tenha o prazer de morar onde Ele está sendo construído. Então, nós estamos construindo algo para o Senhor. A Simone falou muito bem isso também hoje. E eu quero, nessa manhã, reforçar que só existe comunhão por meio de Cristo. Essa comunhão começa quando amamos a Deus primeiro, que é o primeiro mandamento, e assim somos levados a amar o nosso irmão. Está lá em 1 João 4, 20 e 21, e a gente também vai estar lendo, por favor, Marcele e João. 1 João 4, 20 e 21. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem viu, não pode amar a Deus a quem não viu. E dele temos este mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Então, o amor é a base de tudo, né? Deus, ele amou o mundo que enviou o seu Filho. Então, a base de tudo é o amor. Se a gente ama a Deus, se a gente ama o Senhor com todo o nosso coração, toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças, como a gente lê e fala e pede ao Senhor, a gente vai ser levado a amar o nosso próximo. Sabe, a gente não vai escolher a quem a gente vai amar. A gente vai amar o nosso irmão porque a gente entende que Cristo está nele e que o amor de Deus está em nossos corações. Já foi derramado esse amor. Então, a base para nós amarmos o nosso irmão é: eu preciso amar a Deus primeiro. É um primeiro mandamento, primeiro mandamento, né? E o segundo mandamento é semelhante a esse, amar ao nosso próximo. Então, se eu não consigo amar ao meu irmão que eu estou vendo, como é que o amor de Deus vai estar dentro de mim? Sabe, a pessoa que está próxima de mim, está todos os dias aqui, seja pelo WhatsApp, seja presencial. Tem pessoas que a gente não consegue se ver semanalmente, assim, todos os dias, mas o amor dele, o amor de Deus está tão forte no meu coração que eu consigo amar o meu irmão, mesmo ele, sabe, às vezes não correspondendo, ou às vezes ele não ainda se prendendo a algumas coisas, ou às vezes ele dando aquelas mancadinhas, como eu também dou, mas eu consigo amá-lo, porque o amor de Deus está em mim, eu amo ao Senhor primeiro. Então, essa comunhão, ela começa no amor em Deus. E nós precisamos entender
que amar o nosso irmão não é só aquele que nos agrada, aquele que nos alegra. Eu coloquei isso aqui, né? Não é só isso, mas é aquele que muitas das vezes, sabe, nos exorta quando a gente está errado, nos corrige, porque isso é o amor. O amor é falar a verdade. O amor é atrair aquela pessoa para perto de Cristo. E se ela está longe, com o amor que eu tenho, eu vou conseguir atraí-la. Então, se você é encorajado, se você é exortado, se você é disciplinado, sabe? Se alguém te chama a atenção porque você fez algo que não agrada ao Senhor, ou algo que feriu o corpo de Cristo, isso, na verdade, é porque o cuidado que as pessoas têm por você. É o cuidado, é o amor e é o zelo pelo corpo de Cristo que somos nós. Então, precisamos amar essas pessoas, sabe, que realmente que nos exortam, que nos colocam lá no lugar certo, que nos chamam a atenção, sim. E, às vezes, as pessoas elas não gostam de ser chamadas a atenção. E a gente fala muito aqui sobre rede social, né? Quando a gente posta algumas coisas e que não fica muito legal, e aí o seu líder vai lá e chama a sua atenção, e às vezes a gente não gosta de ser chamado, e às vezes a gente acha que aquela pessoa é o nosso inimigo. Não, ele não é o nosso inimigo. Pelo contrário, os inimigos são aqueles que falam assim, nossa, gostei, amei, mas é tudo fingimento. Né? Às vezes você coloca imagine, né, uma menina com um corpo bem, né, bonito ou não, mas ela se expõe muito à rede social, ela coloca aquela, né, aquele biquinizinho, eu falo, eu não tenho problema de falar, não, tá? E aí ela coloca aquela coisa e mostra coisas que era para se mostrar para o seu marido, e ela mostra para todo mundo, né? Esquece que a rede social ela está aberta para todas as pessoas. E aí o seu líder, a sua líder, no caso, que é mulher, vai lá e fala, poxa, irmã, olha, não fica legal você se expor, né? Pode, né, ficar ruim, as pessoas vão até já falam logo, mas é da igreja, é crente, não é assim que as pessoas falam. Só que aqueles que não são os nossos amigos ou os seus amigos, eles vão falar assim, amei, coloca um coração, maravilhosa, linda, e aumenta o nosso ego. E, na verdade, às vezes a gente esquece que os nossos amigos são aqueles que nos alertam para que a gente não peque e não faça o outro pecar. Então, assim, isso é muito importante no relacionamento de aliança, você entender que as pessoas elas estão te preservando, elas estão cuidando de você. Tem uma... Um minutinho, beber água. Obrigada, viu? Obrigada, Skátia. Fui beber água. E aí tem uma parte no livro que fala assim, pertencemos uns aos outros por meio de Cristo. E tem muito a ver com essa questão, porque, às vezes, as pessoas pensam assim, então quer dizer que pertencer a outra, quer dizer que ela vai mandar na minha vida, ela é minha dona. Não, na verdade, quer dizer que ela está te preservando, ela está te ajudando a ser parecida com Cristo, sabe? E a gente precisa mudar o nosso pensamento em relação a isso. A gente precisa entender que nós estamos em um tempo... Beber água de novo, gente. Não dá. A gente está em um tempo que a gente nunca viveu isso, relacionamento de aliança, como ela deve ser. A gente sempre fala que a gente veio de... Assim, eu agradeço a Deus pelo fundamento que eu tive. Eu fui de igreja batista, tradicional. Desde, né, quando nasci, minha mãe sempre me levou para a igreja, tal. Fui batizada lá. Então, assim, tem uma base muito forte na palavra, escola dominical, escola bíblica de férias, para quem passou do meu tempo sabe disso. E EBF, né? Até as musiquinhas eu ainda lembro até hoje. Fica gravada na nossa memória, né? E a gente tinha muito essa mentalidade de comunhão, que eram os passeios, que era retiro de carnaval, que eram, sabe, estar juntos, comendo, e se divertindo, ir para um lugar. Eu era muito criança, então não participava muito dessas questões, porque eu tinha 9 anos na época, mas eu via isso na vida da minha irmã mais velha, e elas estavam sempre juntas. Só que eu estava pensando isso hoje também, isso, na verdade, não é uma vida de comunhão, isso faz parte na comunhão, mas não é o fundamento, não é a base. Porque, quando eu olho hoje para essas pessoas que eu tive contato, né? Eu estive participando na igreja por todo esse tempo, hoje eu entendo que eu não conheço nenhuma delas, porque nunca teve vida na vida, nunca teve confissão de pecados. Então, assim, a gente conhecia por se vendo aos domingos, mas não tinha esse relacionamento de estarmos sempre juntas, perguntando como você está, e aí, ora por mim, eu estou me sentindo assim dessa forma hoje, eu estou estressada, eu estou nervosa hoje, a minha vontade é sumir. Acontece com todo mundo. E hoje é diferente, a gente realmente assim está
tendo esse tempo de conhecer um ao outro mais profundo, né? Mais profundidade, isso é muito bom. E aí, a gente estava conversando também essa semana sobre isso, que a gente entende que é uma obra do Espírito Santo. Tudo tem um tempo para acontecer. Isso não aconteceu lá atrás, quando eu era criança, pelo menos na minha realidade, é porque havia um tempo específico para isso acontecer, que é agora. Então, eu quero te encorajar para você aproveitar esse tempo que o Espírito está nos movendo para construirmos esse lugar em Deus de relacionamento mais consistente, sabe, de nos entregarmos ao outro, sim, nesse sentido de confessar, de estar junto, de não negar isso, não negue ajuda. Se está precisando de ajuda, peça ajuda, seja de qualquer nível, gente, ajuda emocional, ajuda financeira, ajuda espiritual, ajuda familiar, peça ajuda, porque é muito importante isso, em coisas básicas mesmo, coisas pequenas. Às vezes, por exemplo, eu venho para cá, eu estou sem dinheiro de passagem. Eu vou pedir a alguém, eu mando mensagem para o Yuri, é o meu líder, tudo em cima dele agora. Então, líder, estou sem dinheiro de passagem. Não, sogra, pode deixar. Gente, os meus genros e minha nora são maravilhosos, né? Eles são muito bons. A gente estava conversando sobre isso essa semana, né? Que não sei por que falam mal da sogra. Graças a Deus, de mim eu sei que não falam, né? Porque o Espírito Santo ele vem assim, né? E ó, tá falando mal de você. Como o Espírito Santo nunca falou, então eu acredito que eles me amam mesmo. O amor de Cristo, né? O amor de Cristo. E aí, assim, eu honro e eu louvo a Deus pela vida deles de verdade. Eu amo muito a minha família, os meus descendentes, né? Os meus netos, eu amo muito. E aí eu jogo para o Yuri. Yuri, estou sem grana, me ajuda aí. Aí ele, não, sogra, pode deixar, eu faço um Pix, né? Aí ele faz um Pix, fica tudo bem. E eu não pago, eu peço mesmo dado, não é emprestado, não. É sério. Ele não está aqui, não? Cadê o Yuri, gente? Ah, está com a neta, né? Mas ele é muito bom, sabe? Ele me dá de boa. Então, gente, pertencer um ao outro não é ser dono do outro, é preservar o outro. E eu estava pensando sobre isso. Todos nós temos algo em casa que a gente gosta muito, seja um relógio, seja um móvel, seja alguma coisa. E você cuida daquilo, você, quando está empoeirado, você limpa, né? Quando se quebra, você não quer jogar fora, você compra um super bond, você cola, você quer dar um jeito, porque você não quer perder aquilo. E eu comecei a pensar sobre isso. Pertencer ao outro tem a ver com isso, em você não querer perder aquela vida, em você querer cuidar daquela vida. Se ela se sujou, você vai, não, vamos nos limpar, vamos perdoar pecados, vamos purificar, vamos pedir perdão ao Senhor, vamos juntas fazer com que esse laço nunca se rompa. Porque se eu vejo que uma pessoa ela tem Cristo nela e eu perco e eu desprezo essa pessoa, eu estou desprezando Cristo, porque Ele está dentro dela. Isso a gente precisa olhar isso de forma, sabe, mais cuidadosa e entender que quando a gente perde alguém que tem Cristo, ela tem Cristo, a gente está jogando fora uma pessoa que precisa da gente. E isso, de certa forma, também, quando eu preciso de você, não me jogue fora. Eu preciso também da sua ajuda. Eu quero permanecer até o fim, eu quero perseverar até o fim. E a gente pede muito ajuda ao Senhor e fala, Senhor, me ajude em tais situações, me ajude a vencer esse pecado. Mas a gente espera que um anjo venha do céu e nos ajude. Quando o nosso irmão está do nosso lado, a gente precisa confiar nele, a gente precisa se expor, né? E ainda se tornar vulnerável. Mas e se depois esse irmão se afastar e aí a minha vida ficou, né, famosa por causa dos meus erros? Não tem problema, você já sabe que você já foi perdoada. Cristo já te perdoou, é Ele que apaga as suas transgressões. Então, a gente precisa estar também, sabe, vulnerável a isso e entender que a maior garantia que nós temos é a reconciliação. Nós aprendemos isso na aula passada, lá na Igreja Caseira. E nós precisamos então entender isso, que nós precisamos uns dos outros, porque nós somos membros uns dos outros. Eu queria que a gente abrisse também Romanos 12, o versículo 4 e o versículo 5. Vocês estão entendendo? Tá de boa? Obrigada. Romanos 12, 4 e 5. Que fala que nós somos membros, né? Pois assim como em um corpo temos muitos membros e todos os membros não têm a mesma função,
Assim também nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo e individualmente membros uns dos outros. É o que a gente falou. Você não pertence a si mesmo, você pertence ao outro também. Ele precisa estar sempre com você. E você prestar contas a ele, sabe? E você pedir ajuda. Então, o membro, a gente fala sempre do corpo humano, né? Se você, a Fabi falou sobre isso também. Se a gente perde um membro do corpo, a gente machuca o dedinho, por exemplo, que é uma coisa tão mínimo, né? Mas todo o corpo sente. E se a gente não tem esse sentimento quando um irmão nosso está sofrendo, é porque a gente ainda não entendeu o que é ser membro desse corpo. Se a gente olha para a pessoa, ela está necessitada, e a gente não faz uma doação, a gente não traz os alimentos, a gente não traz uma oferta para o nosso irmão, a gente sabe que ele está precisando e a gente não faz, então é porque a gente não entendeu que nós somos membros de verdade uns dos outros, que nós somos um corpo. Isso é muito sério, sabe? Se o membro está sofrendo, você precisa sofrer junto com ele. Se ele está chorando, você precisa chorar junto com ele. Se ele está sentindo, sabe, a falta de... Alguém perdeu alguém na sua família, um exemplo, precisa de um consolo, você precisa sentir a dor dele, porque ele perdeu alguém que ele ama. E perder é difícil, é sofredor. E a gente precisa sofrer junto com o nosso irmão. Então, são nessas coisas que a gente vê realmente que nós somos membros de Cristo, do corpo de Cristo, na verdade, uns dos outros, ajudando um ao outro. Tá? Isso parece ser meio, né, romântico, mas isso precisa ser uma verdade em nossas vidas, uma realidade em nossos dias, dia a dia, no nosso cotidiano. E quando eu entendo, então, que eu pertenço a alguém, isso deve me colocar em um lugar em Deus, onde eu preciso ter a palavra de Deus como minha fonte de inspiração. Eu preciso me encher da palavra de Deus para ter sabedoria para ensinar e aconselhar o outro. Colossenses 3,16, por favor. Eu preciso entender que, assim, num relacionamento de aliança, na vida em comunhão, nós precisamos ser cheios da palavra. Você não vai simplesmente bater papo e falar o que você acha, o que você pensa em um conselho. Não, você precisa aconselhar de acordo com o que as Escrituras estão falando para você aconselhar. Né? E aí, vamos ler. A palavra de Cristo habite ricamente em vós, em toda sabedoria, ensinai e aconselhai uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. Então, aqui fala sobre a gente aconselhar e ensinar uns aos outros com sabedoria. E essa sabedoria, esses conselhos, só podem vir de uma vida cheia da palavra, da presença do Espírito Santo de Deus. Existe a manifestação do Espírito, e uma dessas manifestações é o Espírito de conselho do Senhor. Então, você precisa aprender no Espírito que conselho você precisa dar para a pessoa. Porque aí uma pessoa fala assim, mas eu já estou cansada do meu casamento, eu vou me separar, porque é muita briga, é muita confusão. E aí você fala, faz isso mesmo, né? Não dá mais, separa. É melhor separar, é melhor como que é? É melhor ficar sozinho do que mal acompanhado. Esses são os conselhos que as pessoas dão. Mas quando você vê em Cristo a palavra que fala sobre reconciliar, você vai fazer o máximo para que não haja essa separação. Você vai falar, então, a Bíblia fala que Deus odeia o divórcio, vamos conversar, vamos orar juntos, vamos pedir a Deus a reconciliação, a restauração, vamos, né, se não tiver como fazer sozinho, vamos buscar liderança, vamos procurar uma ajuda, né, não faz isso agora não, vamos pedir um conselho do Senhor, porque Deus pode restaurar todas as coisas, Deus pode transformar. Então, assim, conselhos precisam ser dados com um coração sábio, e não qualquer conselho, porque o mundo está cheio de conselhos errados, e se a gente não tiver esses cuidados, a gente vai cair e vai dar conselhos errados para as pessoas. Sabe? Isso é muito sério, e a gente precisa entender isso. Então, seja cheio da palavra de Deus, valorize as Escrituras, valorize o tempo com Deus, valorize a oração, valorize, sabe, a comunhão com Deus primeiro, para que você, então, seja alguém que vai edificar o seu próximo. Tá? Isso é muito importante. Vamos lá. Eu preciso do outro porque Cristo está na vida dele também. Nós não somos independentes, eu até já falei sobre isso, né? Mas interdependentes do outro para muitas coisas. E eu queria que a gente... Eu vou dar um exemplo depois de uma pessoa que está aqui, mas não vou expor a pessoa, que não é nada demais, não. É para mim mesmo isso. E alguém falou, meu Deus, né?
Às, ve- às vezes pensamos que não temos nada ou que temos é muito pouco para o outro. Nós falamos sobre isso. Porém, precisamos ser gratos pelas pequenas coisas que Deus depositou em nós e na vida do nosso irmão. Eu já dei o exemplo aqui das pessoas que sabem algumas coisas e que a outra não sabe de nada ou sabe pouco e precisa do outro, tá? Vamos abrir em Filipenses 2:4, por favor. Que tem a ver com essa questão de precisar um do outro, né? Cada um não se preocupe somente com o que é seu, mas também com o que é dos outros. A gente falou sobre isso, se preocupar com o próximo, sabe? Sentir a dor do próximo. E eu coloquei... Tá aqui. Eu coloquei um exemplo aqui, mas eu vou deixar mais para frente um pouquinho, que tem mais a ver com o que está mais no final. Tá. Assim, o nosso relacionamento de aliança, né, nossa vida em comunhão, precisa ser uma aliança de fortalecimento, uma aliança onde eu dou ânimo ao meu irmão, onde eu ajudo o meu irmão a ser alguém que se esteja mais perto de Cristo e perto do corpo. Se eu sinto falta de alguém, por exemplo, na reunião, eu preciso mandar uma mensagem para ele, sabe? Eu não preciso mandar para todo mundo que, por exemplo, não veio hoje, mas você conhece uma pessoa, a outra conhece a outra, e a gente vai tentando se relacionar assim. E aí eu pergunto, como você está? O que aconteceu? Eu senti sua falta hoje. Às vezes a gente manda para os nossos irmãos de aliança que não pode estar, e eles mandam para a gente, e a gente precisa saber que ele precisa desse momento de entender que nós estamos preocupados com ele. Sabe? Porque a gente não sabe o que está acontecendo com ele. E a gente precisa, então, fazer isso. Chegar em casa hoje, não senti falta de alguém aqui. E ela estava ontem aqui. Estou falando isso aqui mesmo. Tinha pessoas que estavam ontem aqui que hoje já não está. O que aconteceu? Por que não veio? Então, a gente precisa estar se comunicando em relação a isso para poder a gente fortalecer essa pessoa para que ele não desanime. Gente, assim, em relação a estar nas reuniões, dia de domingo, a Fabi também falou muito bem, assim, um domingo que eu deixo de vir, parece que, sabe, eu fico fora assim de tudo, é muito ruim. Quando você já tem esse compromisso, você gosta de estar nesse lugar, você sabe, você é alimentado aqui de verdade. A cada domingo que você vem, você é fortalecido, você é encorajado, você recebe uma palavra, você recebe um abraço, você recebe um conselho que vai fazer toda a diferença na sua semana. Às vezes, uma palavra que você está recebendo aqui vai servir para a sua semana. E quando a gente deixa de vir, a gente deixa de receber essa palavra. Glória a Deus, Deus é tão bom que a gente fica à disposição, porque a palavra ela acaba ficando no Spotify, no YouTube, você tem acesso. Mas é muito mais difícil depois a gente parar para ouvir, não é verdade? Quando a gente já recebe aqui, de primeira mão, né, como a gente fala, bem fresquinho, o pessoal fala, é muito melhor. Ainda que depois você consiga ouvir novamente, mas ainda não é a mesma coisa, porque você não está no meio do povo, você não está junto. Então, assim, a cada domingo que a gente falta, parece que é uma eternidade. Eu não sei você, né? Mas isso precisa também estar dentro do nosso coração. Você fazer de tudo para estar nesse lugar. Você fazer um esforço para estar nesse lugar. E se tiver uma necessidade, uma dificuldade, passe para a pessoa que é ou a liderança da sua igreja caseira, ou para os líderes da igreja, passe para alguém que está acontecendo para que você não se perca no meio do caminho. Sabe? Existem pessoas que conheço que hoje estão fora do corpo. Por quê? Não vou domingo que vem, estou cansado. Domingo que vem também não vou mais, porque tenho um compromisso. Porque eu tenho, sei lá, um passeio. E aí vai se afastando, se afastando. Isso faz muito mal, faz mal de verdade. Isso é uma realidade. O membro fora do corpo, ele vai morrer. Ele morre, ele se afasta, ele desanima, porque ele não está sendo alimentado. Ainda que ele faça, de repente, algumas coisas em casa, leia a Bíblia, mas falta alguma coisa. E Hebreus 13:25, não está aqui, não. 13:25 fala sobre isso, né? Não deixar de congregar, não deixe as suas congregações, antes que venha aquele dia. Então, tem alguma coisa a ver. Se eu deixo de congregar, se eu deixo de estar no corpo, eu vou perder algo, eu vou perder a presença de Deus, eu vou perder a comunhão. Então, assim, valorize a comunhão aqui nas reuniões caseiras, aqui na reunião coletiva, nas reuniões caseiras. Faça um esforço para estar, faça um esforço para não deixar de participar. E se você ainda não participa de nenhuma, procure a mais próxima, né? E comece a se inserir.
porque isso vai te alimentar muito, gente. É de verdade, é muito bom mesmo. Você passa a conhecer as pessoas, ainda que a minha reunião Igreja Caseira são pessoas que eu conheço, né? Que é a Vanessa, mas tem o Matheus e a Bruna que eu não conhecia. Agora tem o Marcos Felipe e a Priscila, que a gente, né, já começa a estreitar mais os laços. Então, é muito bom isso. Então, assim, uma das coisas que eu queria falar também é sobre os impedimentos dessa vida de comunhão. Existem algumas coisas que nos impedem de viver a comunhão. E aqui é para finalizar. Eu pretendo finalizar aqui. Gálatas 5, 19 ao 21, nós vamos estar lendo sobre obras da carne, que tem a ver com isso. Gálatas 5, de 19 ao 21, eu não vou falar sobre todas, não, mas pelo menos umas duas eu acho que eu vou falar. As obras da carne são evidentes, a saber, imoralidade, impureza e indecência, idolatria, feitiçarias, inimizades, rivalidades, ciúmes, ambição egoísta, discórdias, partidarismo. Deixa aqui, por favor, pode voltar. Então, eu relacionei alguns impedimentos, algumas coisas que acontecem na vida em comunhão, nos relacionamentos de aliança, que não deveriam acontecer. Então, assim, todos aqui que têm o seu relacionamento de aliança, têm o seu amigo, 2 ou 3, e se encontram lá, né, semanalmente, ou quinzenalmente, ou online, presencial, por causa, às vezes, das demandas. E existem algumas coisas que a gente precisa se atentar. Obrigada, Luiz. Quando a gente estiver juntos, tá? Porque nós somos tentados a errar quando nós estamos conversando com o outro, e nós temos que ter esses cuidados. E aí eu coloquei assim: o primeiro impedimento tem a ver com partidarismo. Eu pensei sobre isso, tem algumas versões que falam facções. E a gente precisa, assim, ter esse cuidado, por quê? Quando eu tenho minhas 2, 3 amigas de aliança, e você tem os seus 2 ou 3 amigos de aliança, outros têm só 2, outros têm 3, outros não sei se tem mais ou menos, mas a gente precisa entender que vida em comunhão precisa ser num todo. O meu relacionamento de aliança com 2 ou 3 pessoas não quer dizer que elas são o meu todo. E eu faço grupinho, e eu só converso com essas pessoas, e eu só confesso com essas pessoas, e eu só saio com essas pessoas, sabe? Porque, senão, a gente precisa entender que, às vezes, isso pode fazer um mal para a igreja se a gente não entender o que é vida em comunhão. E a gente pode fazer da igreja grupinhos de facções, onde tem 3 pessoas ali, 3 pessoas ali, e aí, quando o Juan, pessoa pede, vamos orar por alguém, a gente só vai para aquela pessoa da nossa aliança. Por isso que, às vezes, é necessário falar aqui, vai para aquela pessoa que você não tem muito contato, que você não conhece, porque nós somos levados, isso é nosso, somos levados a estar com a pessoa que a gente mais está perto, mais tem afinidade. E a gente tem que ter esse cuidado com esses partidarismo, porque é uma obra da carne. Então, assim, nós falamos isso também na Igreja Caseira, que a gente precisa entender que se aqui tem 100 pessoas, nós precisamos ter vida em comunhão com essas 100 pessoas, e não só com as 3 pessoas que a gente se relaciona, ainda que seja importante isso. Então, assim, vamos tentar manter isso, não se juntar somente com os grupinhos de 3 pessoas e ficar, tipo, uma igreja ali, outra, como se fossem várias igrejas. Não, nós somos um corpo e precisamos uns dos outros. Então, isso não pode te limitar a chamar outra pessoa que não faz parte do seu relacionamento de aliança. Você pode chamar outra pessoa, você pode também se confessar para ela, você também pode estar com ela, não tem problema algum. Né, Fabi? Você pode fazer isso. Então, até porque isso vai nos ajudar a conhecer as outras pessoas. Imagina se eu ficar só com as pessoas do meu relacionamento de aliança, 3 pessoas. Eu só vou conhecer aquelas pessoas, e as outras vão se tornar estranhas para mim. Então, a gente precisa vencer o partidarismo nos nossos relacionamentos, na nossa vida em comunhão. A outra coisa que eu coloquei aqui, a questão da afinidade. Você não precisa escolher uma pessoa que você já tem afinidade, você já conhece a pessoa. Escolha pessoas também que você nunca
nunca conversou com ela, você nem sabe o nome dela, no meu caso. Tem pessoas que não sei quem são aqui, o nome, eu não conheço o nome, por nome. Então, assim, precisamos estar juntos com essas pessoas também. Isso é muito sério. E maledicências, relacionamentos de aliança não são para falar mal do outro, não são para fazer fofoca. Isso não é relacionamento de aliança. Isso não é vida de comunhão. E nós temos que ter esse cuidado. O ser humano, ele é muito tentado para falar do outro, né? Eu sei porque eu sou ser humano. E, assim, eu vejo isso acontecer. Quando as pessoas se sentam à mesa, é mais fácil falar do erro do outro do que falar do nosso próprio erro. Sabe? Gente, a fofoca, ela está, assim, entranhada. Se a gente não tiver cuidado, a gente peca direto nisso, em falar mal da pessoa, em falar do defeito do outro, em falar mal do outro. A gente fala assim, nossa, mas viu só aquela pessoa, o que ela fez? Nossa, que terrível, que horrível, ela não se comportou legal. E a gente esquece que nós também somos pecadores, nós também erramos e muito. E eu tiro isso, às vezes, em pessoas que eu conheço que não são cristãs, principalmente, né? Quando se senta é para falar só da vida do outro. Isso é terrível, isso é muito feio, isso é anticristão, né? Antibíblico. Então, nos nossos encontros, vamos priorizar orar um pelo outro, vamos priorizar ler as Escrituras, vamos priorizar ler um livro, sabe? Eu estava até lendo com uma das amigas de aliança, o Relacionamento de Aliança, do Asher. E a gente começou nesse livro. Só que ele é muito extenso, não conseguimos terminar ainda. Mas, assim, procure um tempo também para isso. Não existe um encontro de relacionamento de aliança onde você, no final, pelo menos, não, deixa eu orar por você, sabe? Confessa o seu pecado, eu confesso o meu, vamos orar uma pela outra. Se fortaleçam. A vida em comunhão não é só lazer, a vida em comunhão não é só passear, a vida em comunhão não é só, ainda que seja maravilhoso, precisa ter isso, precisa ter comida, né? Precisa ter um sorvete, um açaí, tem que ter essas coisas, a pizza, né? Pode terminar em pizza, tudo isso, mas tem que ter essa questão de ter esse relacionamento de aliança. Então, se você ainda não está dentro dessa questão de chegar para conversar com seu irmão, pedir perdão, se arrepender, confessar os seus pecados, faça isso, orar um pelo outro, faça isso em todos os seus encontros. Isso é importante. Aconselhar é importante, porque senão vai virar simplesmente uma amizade, um coleguismo, uma coisa qualquer, e não vai ser um relacionamento de aliança de fato. Porque o relacionamento de aliança, como a gente falou no começo, ele produz frutos que durem para sempre. Sabe? Tem que produzir um fortalecimento, tem que produzir encorajamento, tem que produzir ânimo, tem que produzir arrependimento, precisa. E se não está acontecendo isso, então não está frutificando, não está sendo da forma correta. Então, a gente precisa atentar para isso. Tá? Eu vou ler alguns versículos. Queria que você abrisse para mim também. Ou não precisa abrir, pode colocar só ali. 1 Tessalonicenses 5:11, que fala sobre manter essa comunhão constante, que eu falei, e precisa ter edificação mútua. Não é só fazer, eu falei, só comer, só outras coisas, mas tem que ter essa edificação. 1 Tessalonicenses 5:11. Por favor. Por isso, aconselhai-vos e edificai-vos mutuamente, como de fato já estáis fazendo. E aqui é um alerta para nós. Será que nós já estamos fazendo isso? Nós já estamos nos aconselhando? Nós já estamos sendo edificados mutuamente? Quando você sai do seu encontro com o seu irmão, você se sente animado, você se sente fortalecido, você se sente aconselhado. Como que termina esse momento da vida em comunhão com o seu irmão? Como é que termina? Né? O que você é acrescentado nisso? Então, é um tempo para a gente analisar e avaliar sobre isso. Tá bom? Eu lembro que a Carol, nós tivemos uma reunião aqui bem no comecinho, a Carol falou sobre isso, Magno, muitas pessoas falaram um pouco, e falou justamente sobre isso, sobre a importância de ter um tempo realmente de leitura, de orar, de comunhão mesmo, dentro daquilo que Deus tem nos propondo nesse tempo. Tá? Outra coisa, deve ser feito baseado no amor, não algo forçado, não algo que eu tenho que fazer. Quando começa isso, já tenho que fazer, isso já é desaprovado.
por Deus. Então, a gente precisa pedir ao Senhor, Senhor, me dê amor, coloque disponibilidade, coloque prazer em estar com meu irmão. Porque, de verdade, quer dizer, assim, eu resisto muito, eu estou aprendendo. Mas eu era muito difícil, ainda sou, muito difícil de me expor, eu sou difícil de estar confessando, porque nós não fomos ensinados assim, nós não aprendemos assim. E hoje nós estamos aprendendo, então é algo que está sendo muito devagar, sabe? Tem sido quebrado algumas fortalezas, isso é muito novo para nós. Então, assim, eu estou falando isso para você, mas eu vivo também isso. Tem muita resistência dentro de nós, a gente não quer se expor, a gente não quer falar dos nossos pecados, a gente não quer confessar para ninguém, mas há uma necessidade, a gente precisa entender que não é o que a gente quer, é o que Deus está querendo, é o que a igreja está nos ordenando e nos direcionando nesse tempo. Tem que haver uma obediência à liderança do lugar. A gente precisa se submeter ao que Deus está fazendo aqui, porque se a gente não se submete, a gente perde muita coisa, ou tudo, né? Então, vamos nos submeter ao que Deus está fazendo aqui, ao que os nossos pastores estão nos liderando a fazer. Vamos obedecer e, de imediato, se possível, muito melhor ainda. Não espere, né? Não vou orar primeiro, não. O Senhor já deu a direção para os líderes, sabe? Quando Deus dá uma direção para uma liderança, é para a gente simplesmente obedecer. Ontem nós lemos sobre isso, temos um coração obediente, em Salmos 51, parece. Coração obediente. Eu já falei o que eu escrevi aqui, que precisa ter momento de oração, de confissão, palavra, e sermos edificados. E a gente precisa entender que nós não podemos realmente dar lugar, né, quando a gente fala, dar lugar às obras da carne. Vamos evitar as maledicências, vamos evitar a fofoca, vamos evitar o disse-me-disse, vamos evitar, sabe, condenar ou julgar a outra pessoa. Vamos parar para orar. Se você souber de alguém que não está bem, de alguém que está passando por um problema, vamos orar por essa pessoa, vamos ajudar essa pessoa. Alguém que está desanimado, a Bíblia fala para a gente ter paciência, né, com os fracos na fé, a gente poder ajudar essas pessoas a serem levantadas novamente. A gente tem que fazer de tudo para a gente não perder os nossos irmãos. Existem pessoas que têm muito tempo, que às vezes não vêm para as reuniões, elas estão desanimadas, literalmente, elas estão fracassando na sua vida espiritual, e nós precisamos orar por essas pessoas. E a gente não precisa pensar, mas se ela não for uma escolhida de Deus, a gente não sabe. Deus sabe quem são os seus escolhidos, quem é o joio e quem é o trigo, a gente não sabe. Por isso, nós temos que orar uns pelos outros. Nós precisamos orar pela liderança, nós precisamos orar pelos nossos irmãos, precisamos orar pelas pessoas que nos cercam todos os dias, sabe? Então, assim, santifique, purifique os lábios, tenha mãos limpas, coração puro, para que a gente possa realmente se submeter a essa vida em comunhão no corpo de Cristo e especificamente na comunidade Zelo, porque eu acredito que Deus está fazendo algo muito grande e está construindo algo muito poderoso aqui, sabe? Que daqui isso vai repercutir para outras pessoas. O que nós estamos aprendendo aqui, você vai passar para outras pessoas. E é engraçado porque isso eu falo, às vezes, lá em casa, eu falo para outras pessoas. Até eu fui, onde fui cortar o cabelo, e aí eu falei com a menina que ela está afastada também. E eu falei, então, lá a gente trabalha com relacionamentos de aliança, expliquei como funciona, né? A gente se encontra, sei lá, de 15 em 15 dias, ou por semana, e a gente confessa uma para a outra, a gente ajuda uma a outra, a gente fortalece a outra. E ela falou, nossa, que legal, nunca vi isso. Eu falei, pois é, mas existe, e é bíblico, a gente precisa fazer isso. E aí a gente começa a pensar, por que a pessoa se afastou? Porque, às vezes, ela não teve ninguém para ajudar. Porque é mais fácil a gente condenar, a gente acusar a pessoa. Olha, mas viu o que a pessoa fez? Em vez de a gente acolher as pessoas, a gente perde aquela pessoa que tem Cristo. E a gente joga fora as pessoas que têm Cristo. A gente despreza o nosso próximo. Então, nessa manhã, eu quero encorajar a gente, sabe? A gente mudar o nosso rumo se a gente não está fazendo o que a gente precisa fazer. E aqui nesse versículo que a gente leu no final, fala como nós já estamos fazendo. E será que nós já estamos fazendo, de fato, essa vida de comunhão valer a pena em nosso meio? Será que realmente, assim, um irmão que está aqui não precisa de você, e às vezes você nem sabe? E aí, se não sabe, por que você também não fala que precisa dele? Por que você não chega para a pessoa e fala, olha, eu estou precisando de ajuda? E às vezes a gente quer se mostrar o forte, né? A gente nunca erra, a gente nunca peca. Não, nós erramos. Precisamos expor as nossas fraquezas para o nosso irmão.